Sejam muito bem-vindos a mais um ApoCast. Nesse episódio, estou com o diretor da Collie, eu acho que é o diretor mais novo que a gente já recebeu aqui. Legal. Diretor da Collie Embalagens. É difícil mesmo, tá tudo certo. É Davison, isso. Davison, é que o I chega a coçar na língua pra gente conseguir falar. É que assim, né, empresa jovem, fala tudo em inglês, né? Exatamente. Tudo termo em inglês, quer colocar tudo em inglês. O Davison. Então, legal. Seja muito bem-vindo, cara, ao nosso bate-papo. Ficamos muito felizes, já é cliente, querendo ou não, da educação, né? Sim. Então, obrigado por ter aceitado o convite e para essa troca de experiências conosco e parabéns, né? Porque realmente é o diretor o CEO mais jovem que a gente já recebeu aqui de uma indústria. Imagina, o prazer imenso é meu. Estar aqui, trocar um pouquinho, aprender com certeza, falar um pouquinho da trajetória, que é o nosso negócio, que sem dúvida pode gerar identificação com alguém e quem sabe trilhar uma jornada aí. Bacana demais. Legal. E já encontrou cliente teu aqui, né? Pá, o Feldman tava aí, já deu match. Legal demais. Então, acho que o que ficou mais curioso, que até a gente se conhecer, na minha cabeça era sucessão, né? E o que mais me impressionou, além da idade, foi não ser sucessão, né? Não realmente tu tá lá por mérito, chegou lá, e não que, por favor, que a sucessão não seja um mérito também, né? Claro. De qualquer forma, mas tu teve uma jornada diferente do padrão da indústria, né? Principalmente empresa familiar normalmente tende a ir por esse lado. Mas claro que em algum momento toda empresa familiar ou é vendida ou passa por um processo de profissionalização. É natural que a coisa aconteça. E Collie, pós 40 anos, começa com Mário, fundador, depois vem irmão, Carlos. Então acaba passando bons anos da sua vida como uma empresa 100% familiar na gestão. E aí, 6 anos atrás, começa um processo de profissionalização. Uhum. Então, vi um momento de lá para cá. Claro, tem uma história muito bacana com Collie. Eu acabei não contando no bastidor, mas meu pai começou trabalhando na Collie. Ah, legal. Meu pai, quando veio para Joinville, isso há 25 anos atrás, 26 anos atrás, origem extremamente humilde. Uhum. Veio o primeiro emprego dele em Joinville, foi na Collie. Então começou lá, linha de produção, foi galgando. Chegou num cargo de liderança, né, de fábrica, de uma das linhas de produção. E um dos motivos da profissionalização foi uma fase difícil que Collie passou. E nesse momento ele acabou saindo. Então ele sai em 2017 pela redução. A Collie corta praticamente 50% dos funcionários. Uhum. Então há um desligamento em massa, infelizmente, pela situação econômico-financeira do momento. E aí meu pai é desligado, em setembro de 17. Uhum. Em janeiro de 18 eu começo a trabalhar na Collie. Olha só. Então eu trabalhava até então na Sintex, que é uma outra empresa do grupo, e como aprendiz, estagiária. E aí surge a oportunidade de ser efetivo, um assistente, analista, na época de TI. Eu gosto muito de tecnologia, então na época estava nessa área e me via seguindo uma trajetória 100% de tecnologia. E aí surge essa oportunidade de ser efetivado, só que na Collie. Fica no mesmo pátio, gestões totalmente diferentes, tem o dono como único ponto comum. E então eu digo que minha vida ela nasceu dentro da Collie, mesmo que não diretamente ligado, mas tudo que meus pais conquistaram ao longo desse tempo, a vida que a gente tem hoje, que eu tive morando com eles até alguns anos atrás, foi graças a essa empresa. Legal. E hoje ter a oportunidade de ter entrado com assistente, com aprendiz, na verdade, depois com assistente, e ir galgando algumas áreas ali dentro, até hoje chegar na posição, é um orgulho muito grande e uma felicidade de poder recompensar tudo que meu pai construiu ao longo do tempo dentro da empresa e que agora eu posso fazer com que outras pessoas também tenham uma trajetória semelhante ao do meu pai, de construírem suas vidas lá ali, de fazerem realmente uma trajetória boa, uma trajetória que faça sentido para a vida pessoal delas. Muito bom. E que juntos a gente chega aí em patamares ainda maiores que a gestão familiar e há 6 anos atrás uma gestão executiva vem construindo e que a gente vai continuar num ritmo bem intenso. Legal, e que legal que não ficou nenhuma mágoa, né? Porque ele foi, em 2017, ele foi cortado e poderia haver algum tipo de mágoa e tu negasse essa entrada na Collie na época e com isso fizesse que tu perdesse a oportunidade de hoje estar à frente da empresa, né? Exatamente. E na hora foi um sim.
Quem me chamou para a Collier foi um gestor financeiro, tenho muita gratidão a ele. Ele fez o convite para fazer essa migração. Na época ele cuidava das duas empresas, falando da parte financeira, e estava reestruturando a parte econômico-financeira da companhia. E aí foi onde ele convidou. E na hora foi um sim. Aí quando cheguei pro meu pai, também não houve nenhum tipo de resistência. Então, são valores familiares, né? Criação, sou muito grato à educação de berço, que conta muito, muito importante. Ela não determina, mas influencia muito. E, sem dúvida, o berço foi muito bom. Joinvilense? Joinvilense. Meus pais não, mas eu... São da onde aí, que mão? Pai, Paraná. Mãe, Santa Catarina. Eles vieram muito novos, ou melhor, né? Minha mãe nasceu e cresceu, mas meu pai veio muito cedo para Garuva, cidade vizinha aqui. Sim, perfeito. E aí, quando eles juntaram os trapos, eles vieram para Joinville começar a vida, construir a vida aqui. Então, vieram. E era uma cidade que chamava muito pela quantidade de empregos que tinha, né? Com certeza. Muitas fábricas grandes, né? Com certeza. E a Collier ainda tem aquelas... Tinha uma época que eu passava na frente e lá tinha uns bichinhos lá na frente, tinha umas ovelhas, né? Sim. As ovelhas não tem mais. O lago continua lá, o gramado bonito, né, uma fachada muito linda. Mas as ovelhas não. Elas foram para um sítio de um dos donos. Querendo ou não. E existia algum motivo por ter... Porque eu achava super bonito e chamava atenção. Era para isso. Era realmente assim... Os donos gostavam, e realmente era muito bonito, muito bacana, virou um ponto de referência. E, gente, a gente não tá falando por favor, de um espacinho de 10x10, tá? A gente tá falando de uma esquina gigante ali na Rui Barbosa, que é um local aqui em Joinville. 600 metros quadrados, só aquela áreazinha ali. Então, eles tinham 600 metros quadrados para correr ali, né? Pelo menos. Muito bom, muito legal. Sim. E a tua chegada na diretoria, tu pode contar um pouco mais sobre? Legal, bacana. Então, como eu falei, quando eu entrei na Collier, a empresa estava passando por uma reestruturação. Então, a empresa amargava em prejuízo, tinha uma dívida, um passivo considerável. Então, foi um momento de muita dificuldade, de muita escassez. E eu vejo que isso foi um ponto muito relevante para hoje, o momento que a gente está vivendo. Daqui a pouco a gente chega lá. Então, um momento de muita escassez. E quando tem escassez, está tudo muito crítico, é onde surge a oportunidade. Então, eu comecei na TI, onde a gente não tinha uma visão clara para dados, para números. E a gente começa a entregar um pouquinho, alguma informação para Mário, né, tomar uma decisão, para Elis, que era diretora, até fez o processo de sucessão agora, início do ano. Então, para naquele momento começar a dar luz aos reais problemas. Então, ali foi onde eu me aproximei de Elis e de Mário. E aí isso dá visibilidade. Então, tu começa a ter um pouquinho mais de, entregar um pouquinho mais de valor para o teu gestor. Começa a perceber mais, né? Exatamente. E ali... Fiquei 6 meses focado nisso. Então, organizando pontos relevantes ali. Exemplo, a gente não tinha uma visão do que tem e do que não tem em estoque. Bom, e estoque dentro de indústria, custo de produção, enfim, a gente está falando de 50% pelo menos da receita da companhia dedicada a custo de produção, matéria-prima. Então a gente não tinha uma visão sobre isso, então a gente organiza a casa com relação a isso. Então isso foi, e o Mário sempre fala, estoque, estoque, estoque. Então ele tem um zelo muito grande por isso. Então entrega valor nesse ponto, foi onde destacou muito. Então, algumas mudanças no financeiro também, onde eu comecei a ter uma perninha ali, de gerar um pouco mais de informação sobre fluxo de caixa, sobre como está a condição, fluxo de caixa, que na época nem contas a receber tinha, assim, então as coisas muito apertadas, mas começa a cuidar um pouquinho disso. E aí eu vejo um dos momentos mais, vamos dizer, críticos, e eu vejo que ali, até hoje eu não entendo como, nem porquê, mas aconteceu. A unidade aqui de Joinville, ela ia ser fechada. Porque era a unidade que, teoricamente, era mais deficitária das duas. Nós temos 2 plantas. Então, a fábrica de embalagem ia ser fechada. Ia começar por uma simplificação de portfólio, para, na sequência, acontecer o fechamento. E por algum estalo, imagina, na época eu tinha 18 anos, vivência nenhuma, mas tinha uma incomodação muito grande. Não faz sentido. Foi onde eu criei ali, do jeito que sabia, um relatório projetado, se a gente aumentasse um pouquinho venda, mantivesse ali alguns custos sob controle, a empresa começaria a apresentar, mesmo que minimamente, um resultado. Uma coisinha muito pequena, comparado com hoje. Mas apresentei e pedi a oportunidade. Vamos fazer um trabalho aqui. Uns 3 meses, 6 meses aqui no comercial, vamos tentar. E ali, para mais surpresa ainda, foi dado um sim. E a gente manteve, segurou as coisas. E ali a gente foi, mês a mês, tendo uma evolução de receita que, por consequência, gerou o resultado, claro, indo para uma direção de um ponto de equilíbrio, ainda não revertendo o resultado, mas foi indo.
Isso já em 19. Então, de 18 para 19. 19, a coisa continua evoluindo, a gente já fecha um 19. Eu estando à frente da área comercial, então não entendia nada de comercial, sendo bem sincero. É um trabalho muito do mal feito, assim, no que diz respeito à estratégia e tal, uma visão totalmente diferente do que a gente vai adquirindo, que hoje se tem. Acho que um ponto muito importante é conseguir olhar para número. A visão para dados. Muito analítico, do nerdzinho da TI, tá? Então, sempre ali, né? Cara, aonde que dá dinheiro, onde não dá, sempre muito inquieto com relação a isso. Legal. Então, isso é um ponto relevante. E aí, 19 a gente vem trilhando, aí o que acontece em 20? Pandemia. 20? Março de 20. Foi isso. Março de pandemia. Cara, a empresa começando a sair do vermelho. 19 foi o primeiro ano assim que a gente respirou, né? Colocou a cabeça. Opa, a operação tá aqui. E aí 20 vem isso. Ali foi um baque porque a gente falou, não, agora é um fechou. Sinal, né? Não, agora fechou. Agora fechou, porque a empresa ia ficar fechada. Essa era a visão que a gente tinha até ali. Algo totalmente fora do radar. E foi um desespero muito grande no que diz respeito a como que a gente ia lidar com essa situação. Uma empresa ainda que não tinha uma posição financeira, um caixa consolidado para conseguir suportar aquilo. E, infelizmente, claro, né, falando da condição social, saúde, uma tragédia. Falando para o negócio de embalagem e para muitas outras indústrias, foi um momento muito pequeno de queda e logo depois teve um boom muito grande de demanda. Escassez de matéria-prima, preços triplicaram. E vocês estavam estocados na época? Estoque razoável, para manter a operação, nada demais. Então a gente realmente reduziu férias, todos aqueles mecanismos que foram possíveis naquele momento para segurar a coisa. E aí quando volta com um boom, 3 meses depois começa, foi aí onde realmente deslanchou. E aí fui conquistando alguns espaços em outras áreas da fábrica de embalagem ainda. Então, de comercial, com financeiro, tecnologia, daqui a pouquinho uma área de compras, daqui a pouquinho uma área, junto com logística lá para entender como que a gente acelera um pouquinho o passo com o cliente. E assim foi, até que em 22, então bem pandemia, boom, tudo aquele negócio, e daqui em 22, finalzinho, aí realmente acontece de assumir a gestão da fábrica de embalagem. Então, por toda a área, desde comercial, vendas, suprimentos, toda a área administrativa, a área de produção e gestão de pessoas da unidade. Respondia de novo, né, para Elis, nossa diretora. E aí vem, final de 22, começa 23, e o resultado pós-pandemia, que tudo estabilizou, continuou sendo consistente. Então a visibilidade sobre isso e o mérito, vejo que é um ponto muito relevante nosso de ter conseguido manter os níveis de rentabilidade muito semelhantes à pandemia, focando em volume de venda, focando em eficiência operacional, vejo que é um ponto bem relevante. E a gente já começa um processo de sucessão que era para levar pelo menos 24, 25, era uma coisa projetada para uns 2, 3 anos aí acontecer, de início para Davos. Aí acontece uma decisão de Mário, enfim, algumas conversas de antecipar isso para início desse ano. Então, algo que estava projetado aí para acontecer provavelmente daqui a uns 2 anos, isso é antecipado. Claro, muda tudo, mas a trajetória até aqui é mais ou menos aí. Aí a gente começa aí uma nova etapa na direção da companhia. Muito bom. Muito bom. E assumir eu acho que essa parte que tu falou que tu não é tanto de... Tu não entendia tanto de vendas, eu acho que a indústria ela passa por uma dificuldade muito grande. Que até eu estava conversando ali com o Fernando ali, antes de tu estar na área de entrada da empresa, que é a indústria não necessita tanto daquele vendedor à moda antiga. Existe o vendedor que é quase que o... Tem muitos vendedores que a gente vai ter um perfil muito enrolão, né? Que é, uau, cheio dos... E a indústria precisa ter uma visão para mercado. Só que ter visão para mercado, ter visão para dados, geralmente times de venda têm muita dificuldade. Porque são perfis mais influentes, são pessoas extremamente comunicadoras e não olham tanto para isso. Então, tu acertou, né? Eu vejo que nessa mão, né, que a colega acertou. Não, peraí. Antes de botar e olhar pro vento aqui, né? Como tá funcionando, não, vamos olhar pro número, que é uma das coisas, por exemplo, que a Condor ali faz muito bem. Né? Não, vamos olhar para mercado, vamos olhar para onde tá as principais receitas e vamos fazer com que isso se expanda. Cara, parabéns, é admirável, assim. Bacana. E aí tu começou tu assumiu a
a direção geral da empresa e a Elis? Elis, ela saiu da companhia, Uhum. então realmente se desvinculou, Uhum. vai tocar outros projetos pessoais da Ela é da vida família? dela. Não, também não. Ah, tá. Ela Entendi. também, mais ou menos na mesma linha. Lá atrás, aquele momento Entendi. difícil, surgiu a oportunidade, ela assumiu, foi ganhando as responsabilidades. Legal. E aí, de novo, né? Fez muita mudança de gestão na época que tu assumiu? As principais mudanças foram na fábrica de papel. De Uhum. novo, Collie tem 2 fábricas, Sim. um negócio só, mas Sim. com 2 fábricas. E aí, como eu olhava para a embalagem, então já vinha um pouquinho com a cultura, com o que eu buscava para o negócio. Na Papéis, era mais afastado da unidade, então as principais mudanças em gestão aconteceram na fábrica de papel. Legal, legal. E o que vocês utilizam hoje de canais de vendas? Assim, que foi o que ajudou a empresa a sair dessa... Hoje o nosso negócio, claro, de novo, né? Conhecimento a gente vai adquirindo, entendendo as melhores estratégias para o negócio. Mas hoje o nosso negócio, Field Sales na veia, é o que converte. É o que manda. Então, é bater na porta, é estar presente, é o corpo a corpo, que é o ponto que vira nosso negócio. Claro, a gente tem hoje uma área técnica que traz novos negócios, que traz novos produtos, novas necessidades. Então, estar junto da área comercial, no final da história, vira uma área comercial em conjunto, Sim. mas a área técnica, a área de engenharia, estar junto é um canal de aquisição muito relevante, de um novo item, uma inovação dentro do cliente, então isso é um ponto relevante. Nós começamos a fazer esse ano, vamos aprimorar para o ano que vem, uma área de operações internas para ter um olhar, como se fosse um CS. Legal. Para realmente assim, ter um olhar de como está o cliente aqui dentro, como estão os processos, como está o andamento de um desenvolvimento, de um pedido, enfim, cada vez mais gerando informação, cada vez mais gerando em tempo real o que está acontecendo dentro do fluxo de pedido e desenvolvimento do cliente aqui dentro da nossa companhia. Então, conectar isso. Então, essa área de operações de vendas para dar esse suporte, claro, aos vendedores, mas principalmente suporte ao cliente. Né? Esse é o ponto. E aí, os vendedores. Né? Hoje, uma das mudanças, até então era um nível de representante muito grande. Venda, era 90% venda por representante. Isso é uma coisa que tem por gosto e a gente virou. Então, venda interna, colaborador Collie, que tem cultura correndo no sangue. Então, vem buscando isso para o negócio. Realmente ter uma equipe de vendas interna, que eu digo contratados, nós, sim, colaboradores. Perfeito. Não um cara que tem o CNPJ dele. E, claro, tem seu valor e a gente tem uma parcela nisso. Alinha-se para. Mas tem gente que está também vinculado com a cultura que nós buscamos. Mas, realmente, é o nosso corpo a corpo com o cliente que vem... trazendo maior crescimento para a companhia. Aqui eu anotei até algumas coisas que tu foi falando, mas acho que essa parte do Field Sales, eu vejo que dá certo para vocês por questão do volume, né? Vocês têm um volume, imagino, vocês têm um volume limitado, né? Que é, querendo ou não, de venda que vocês podem fazer. Com certeza. Dentro de um mês. Principalmente nesses momentos de alta demanda, a gente vem num momento... o crescimento do setor está sendo robusto, esse ano crescendo 5%, então quase o dobro de alguns anos anteriores, tirando a pandemia ali como que realmente despontou. Então é um ano muito intenso. Então, sem dúvida, crucial. Sim, crucial mesmo, e vocês não, acham que vale a pena por trabalhar com esse modelo de venda que eu aposto muito, eu acredito muito nesse modelo para a indústria. Inclusive a gente faz algumas internalizações de vendas, quando a gente entra... A gente vê que, padrão, 80% da receita está na mão de 10% dos representantes. Sim. Né? É padrão. E aí começa esse processo de reversão. Só que ele é um projeto de 2, 3 anos, não é um projeto de curto prazo. Não pode chegar e cortar e querer que isso aconteça aqui, porque senão, vai lá no outro e leva todos os clientes junto, né? Então ele é um processo um pouco delicado. E também lembrando que a ideia não é que que os representantes não sejam mais atuantes, né? É que a empresa fique protegida. Com certeza. Né? Acho que é um ponto bem importante. Esse era o cenário, né? Conectando, esse era o cenário há 3, 4 anos atrás, uma concentração muito grande em 2, 3 representantes que acabava gerando um risco muito alto para o negócio. Sim. Mas não é que é certo nem que é errado, mas é que é um risco maior. Né? Se tu está disposto a correr, eu não estava, não estou disposto a correr esse risco. Perfeito. E essa questão faz sentido, que eu acho que é bom, voltando ao gancho de antes, a ideia desse modelo de venda, porque ela te permite estressar um pouco mais ticket médio.
por tu entregar produtos com uma qualidade maior, que inclusive é o que o Fernando falou ali, Sim. antes da gente entrar. Sim. A gente acaba elevando o ticket médio e aí a gente acaba mantendo a qualidade maior do produto, consegue elevar a qualidade da eficiência de caixa da empresa, enfim, diversas outras coisas. Essa foi a estratégia, vocês olharam para a eficiência de caixa, para gourmetização, para conseguir demitir clientes ruins. Perfeito. Né? Ou não olharam tanto para isso na época? Aconteceu naturalmente? Aconteceu principalmente esse ano. Uhum. Quando a gente olha ICP, quando a gente olha realmente produtos que são mais aderentes às nossas capacidades produtivas. Embalagem é embalagem, claro, mas tem suas particularidades. O nosso parque hoje é preparado para um determinado tipo, ali a gente ganha muito jogo. Então, o que a gente vem fazendo é entendendo cada vez mais aonde que a gente vai se posicionar, para ali a gente extrair muito valor. Então, esse é um momento que a gente está vivendo. Então, a gente já acertou alguns pontos, mas ainda tem uma trajetória e 25 vem ainda mais forte para entender, desde a fábrica de papel, toda a verticalização até a embalagem final para o cliente, aonde que a gente realmente ganha jogo, aonde que a gente deixa qualquer player para trás e aqui a gente se destaca. Então, cada vez mais afinar isso. Olhando, essa ideia é legal porque a gente começa a falar de embalagem como vantagem competitiva, né? Porque hoje em dia, 2025 vai ser tomado por experiência, né? Sim. Né? Experiência, eu acho que experiência é uma das bolas da vez, né? Tu ter o produto diferenciado, a entrega diferenciada e tudo mais. E um dos principais pontos de uma boa entrega diferenciada em produtos da indústria é a embalagem, né? Então, vocês já pensaram alguma coisa nesse sentido de como vender a ideia de como embalagem ser uma vantagem competitiva para o negócio da empresa? Embalagem vende. Essa que é a verdade. Embalagem vende. Sim. Então, e um dos movimentos é como que a gente traz isso, embalagem vende, e o cara, nosso cliente, quer vender. Sim. Então, como que a gente pode ajudar nisso? Não é simplesmente entregando a caixa como ela é, replicando o que alguém já faz e entregando para o cliente. Sim. Então, esse é o grande desafio que eu vejo, até porque o nosso negócio na sua maior parte, embalagens de embarque ou de transporte, que as embalagens unitárias vão dentro dela. Mas em alguns momentos, a experiência do cliente, do nosso cliente, ela acaba ficando na nossa embalagem. Então, como que ali a gente pode entregar mais resistência, mais proteção, um visual, como a gente estava conversando com o Fernando agora, ali que seja um quadro para identificar onde o cara tem qualquer etiqueta, porque lá no distribuidor vai ficar padronizado, né? Então, como que a gente agrega valor nisso? Para o cliente do nosso cliente enxergar determinados recursos visuais de resistência, utilidade da embalagem, para agregar mais valor para o cliente do nosso cliente. Então, esse é o desafio e a gente vem pensando, de novo, engenharia, que é um dos canais, sendo reforçado, trazendo mais conhecimento, mais capacidade técnica, para que a gente possa ter criatividade, ter realmente conhecimento interno, para poder chegar ao mercado e oferecer isso como um valor. Legal. Então esse é o momento. Legal, muito bom. E representantes hoje ainda existe? Sim, com certeza. Nós temos um representante muito tempo atrás já conosco, muito próximo também dos donos, é uma pessoa de altíssima confiança. Eu digo que ele é um modelo de representante. Gosto muito dele. Então ele realmente conhece os clientes, tem relacionamento com os clientes e é representante da empresa. Sim. Quando tá certo, quando tá errado, né? É muito justo. Sim. Porque às vezes tem aquele puxa a sardinha mais pro cliente e complica o negócio. Sim. Então, ele é muito justo nas tratativas. Eu digo que ele é um representante modelo. Se a gente pudesse ter mais uns 10, a gente teria mais uns 10 dele, porque e também para chegar em regiões específicas. Por exemplo, ele que atende, comentou do Alexandre, ele que atende a Condor e mantém lá hoje nós como principal fornecedor e a Condor como nosso principal cliente. Legal. Então, pelo bom trabalho, claro que cola e faz como um todo, mas sem dúvida ele tem um mérito muito grande. Então funciona. E existiria a ideia de uma barreira de entrada, por exemplo, de uma dificuldade de entrada com outras Condors? Se entram 4, 5 Condors de uma vez só, isso é bom ou isso é ruim? Tu diz, vem para dentro de casa. Então, isso, a indústria é total sobre demanda e oferta. Como que eu consigo alinhar o que o comercial está trazendo de demanda e a oferta, com eficiência operacional, disponibilidade, capacidade produtiva. Então, é uma coisa que anda muito casada. O que a gente vem pensando é como que a gente, ao ouvir demanda, a gente vai escalando a coisa, treinamento, desenvolvimento de gente, melhorando a eficiência operacional para conseguir
atender as demandas. E o processo de desenvolvimento não entra uma Condor do dia para a noite. Então a gente tem esse tempo. O nosso negócio ele tem um ciclo longo de fechamento. Então ninguém chega e vira um fornecimento de embalagem, que é um item extremamente importante dentro de casa, para a linha de produção, para entrega, para o cliente dele, vira o principal fornecedor em 30 dias, em 45, 60, 90 dias. Muitas vezes vai levar 6 meses, 1 ano, para ter um desenvolvimento realmente de fornecedor. Então, a gente tem esse tempo para colocar em ação o que a gente planejou de aumento de capacidade produtiva. E esse tem sido o direcionador dos últimos anos, fábrica de embalagem, fábrica de papel cada vez mais ganhando corpo quanto à capacidade produtiva. Por que o ciclo ele é tão longo? Porque se o produto de vocês é um produto que você mostra bom, a empresa é uma empresa séria que garante realmente a questão produtiva, às vezes o que o cliente necessita como entrega. Por que é um ciclo tão longo assim? Legal. O processo do cliente, claro, tem toda a parte de aproximação, gera confiança, gera desejo, tudo. Mas quando entra na fase de desenvolvimento, fiz um orçamento, fechei a parte comercial. Tem toda uma parte técnica necessária. A embalagem, beleza, a gente olha lá a caixa de papelão, mas ela tem um nível de especificação técnica muito elevado. Então, será que a caixa realmente é igual a que eu tenho hoje? Então a gente precisa provar isso. E o primeiro passo é um protótipo. Às vezes alguns protótipos, para o cara colocar em linha, para o nosso cliente colocar em linha, testar se realmente vai ser. Testou, deu certo. Muitas vezes a gente chama de um lote piloto. Então, o protótipo é algumas peças. O lote piloto é um pallet, 2 pallets, 10 pallets de caixa que o cara vai colocar em linha e testar todo o ciclo de embalagem dele. Então, tem que chegar lá no distribuidor, tem que chegar no cliente final, para ele realmente ter a confiança de que aquela embalagem vai funcionar. Por mais parecidas que sejam, ele quer ter a garantia, certíssimo nisso. E nós somos responsáveis e queremos que o cliente tenha confiança de que a nossa embalagem é boa, porque a gente sabe que é. Mas é necessário esse tempo de maturação para ele ter garantia. Então acaba que o próprio ciclo do produto dele então precisa andar um pouquinho. E a gente fala de uma embalagem. Normalmente um cliente tem diversos SKUs, diversos produtos. Então acaba que para virar um nível de fornecimento maior, ter um share dentro dele, acaba passando pelo mesmo processo em outros produtos. Então leva um pouquinho mais de tempo. Por isso que a gente diz que o ciclo é longo. Então precisa testar o nosso produto em todo o ciclo do produto dele. Entendi. E o produto ele é específico em medidas para o cliente? Ele é projetado em medidas? A gente diz que o cliente pode ter vários produtos, como eu falei. Mas aquele produto é só teu. É só do cliente. Entendi. Então não tem uma caixa que eu vendo para ti, exceto mercados muito específicos, mas a gente nem tem participação nesses. Mas essa caixa é sua. Então é com a sua marca, com a sua especificação, para o seu processo, para o seu produto, para o seu cliente. Então existe um pedido mínimo para que faça sentido a mudança montar uma operação só para produzir aquela caixa. Com certeza. Então tem todos os custos ali para sair a arte, para sair a dimensão. Então sem dúvida há uma necessidade e cada empresa dentro do segmento se posiciona dentro dos lotes mínimos. Aí já conectando com o que a gente tinha falado de CP, saber onde a gente ganha jogo. Então está muito linkado isso. Demora muito o movimento da produção para que vocês possam produzir essa caixa? Ou as máquinas mesmo, eu não consigo ver, entende? Então, porque eu sou uma fábrica, eu tenho uma caixa baixa, sim. E aqui, essa seria a especificação que vai chegar para vocês? Um dimensional, que isso trouxe a dimensão. Então, comprimento, largura, altura, então são as dimensões do produto. E pode ser que tu nem chegue com isso, pode ser que chegue, eu quero embalar esse produto aqui, se vira, e a gente tem... Se vai ser assim, se vai ser E esse é o nosso serviço de te entregar qual que é a caixa que melhor vai frente à resistência, frente a custo. Porque se for uma caixa muito baixinha e comprida, o custo é maior do que uma caixa um pouquinho mais alta e menos comprida. Então tem toda uma engenharia por trás. E nós somos responsáveis por te entregar caso você deseje. Muitas vezes o cliente tem uma área de engenharia interna, então ele entrega meio que o projeto e a gente sugere. Então ele já vem um pouquinho mais afinado, mas a gente faz o processo de desenvolvimento em parceria. E aí essa caixa unidimensional, além do dimensional, tem a arte, a impressão. Então cada cliente, cada produto do cliente tem lá a sua arte, sua identificação. Então esses são 2 aspectos, por exemplo, com relação à especificação. Como se fosse, falando para a indústria plástica, por exemplo, tem o molde. A caixa também tem a faca. Então é como se fosse a mesma coisa, só que muito mais simples que o molde, o tempo de produção. Então uma faca, né, que é como se fosse a forma da caixa, ela fica pronta em 2 a 3 dias, por exemplo. Essa é uma peça feita numa tornearia?
o CNC, enfim, entendi. Coisas semelhantes, né? Hoje nós temos 3 parceiros, todos próximos, que fazem esse serviço pra gente. Então chega essa matriz que a gente chama, né, como se fosse a forma, isso em torno de 3 dias dentro de casa. A mesma empresa já faz como se fosse o carimbo, né? Quando a gente pega a impressão da caixa, é como se fosse um carimbo ali que vai fazendo a arte de acordo com o que foi desenvolvido na área gráfica. E isso também, processo, de novo, né, 3 dias está dentro de casa. E aí o processo produtivo é uma coisa que inicia um determinado processo e vai até o final. Em torno de 3 dias o processo produtivo está concluído. Então 3 dias para insumo, 3 dias para produção. Claro que há um meio tempo de programação, né, planejamento de fábrica, expedição e entrega a cliente. Então hoje, para ter ideia, o ciclo de entrada de pedido até a entrega ao cliente é em torno de 20 dias hoje. Estou falando de prazo de entrega, justamente pela questão do planejamento, alta demanda. Mas eu achei super rápido. Eu achei que pelo planejamento... Esse planejamento é mais para itens novos. E a chave do nosso negócio é a recorrência. Entendi. O cliente não pode, assim, o que a gente busca, né? Vai mudar todo mês, né? Exato. Então, molde, matriz, tudo. Perfeito. Então, primeiros lotes acaba levando esse mesmo tempo por conta da alta demanda. Prazos mais curtos normalmente tem um up ali, tem um a mais por conta desse desenvolvimento desse projeto. Mas hoje é 20 dias, tanto para itens novos quanto para itens recorrentes. Que engraçado, porque tem Estava conversando com o Marcelo esse dia da Seu Boné, não sei se você conhece. Seu, não conheço. É a maior fabricante de bonés personalizados do Brasil. Que interessante. Hoje. E ele falou, então, acho que há um movimento de mercado, do mercado parar um pouco de olhar para o volume e começar a olhar para, não, peraí, vamos tirar o volume de lado e vamos começar a olhar para vamos destrinchar mais o ICP. Porque aí a gente consegue ter mais flexibilidade para desenhar melhores processos produtivos, melhores produtos, para que a gente consiga ter mais saúde na empresa, menos estresse operacional, com certeza, e tudo mais. E hoje eu vejo que por mais que seja uma empresa com um porte considerável de vocês focam muito nessa gourmetização da entrega do produto final, todo esse carinho com o cliente, ter discutido isso daí com eles. Tua preocupação quando eu estava conversando ali antes de mostrar que existe uma parte de engenharia que pode desenvolver algo personalizado e olhar para o cliente e falar assim, ó, cara, vamos falar de escala da tua empresa, a gente quer ajudar a tua empresa a crescer, né? Então, como a gente pode utilizar o que a gente produz como vantagem competitiva para ti? Muito interessante. Né? Como a gente chega, como a gente consegue olhar para isso, porque a bola da vez, se for experiência, vocês estão na ponta, cara. A embalagem vende, como tu disse. Deixa eu dar um exemplo. Semana passada, nós tivemos em um cliente que hoje, aquele negócio está começando, né? Então, com certeza, vai se tornar um dos principais clientes no futuro. Sim. E eles fazem linha guardanapos, tem diversas linhas, mas uma delas é guardanapos, enfim. E a gente foi lá, área de engenharia, área técnica, para acompanhar o primeiro lote de produção de uma caixa em linha de embalamento automático. Muitos clientes têm máquinas que fecham as caixas de forma automática, que montam as caixas, colocam o produto dentro e fecham de forma automática. Então a gente foi lá para acompanhar isso. Beleza, 100%, sucesso, bacana, aprovamos o lote. Só que ali surgiu uma oportunidade. Porque eles estavam entrando em caixas display, que a gente chama, que são caixas que vão direto no PDV, caixas de embarque, vão direto no PDV, então não precisa tirar o produto de dentro e colocar na gôndola do mercado. Então fica, às vezes, em ilhas, e ali a caixa é destacada. Então tira uma parte da caixa e fica à mostra o produto do cliente, por exemplo. E eles estavam com uma ideia de fazer isso, mas de uma forma que ia destruir a resistência da embalagem. Por quê? Porque eles estavam mexendo em pontos críticos, nas arestas, ali em coisas que não dá. A menos que tu superdimensione, então teria um custo gigantesco para fazer o projeto do jeito que eles queriam. E a gente propôs algo totalmente diferente, entregando o valor que ele queria, que é o quê? A caixa no PDV, com destaque, uma caixa display, para que ele possa não precisar tirar o produto de dentro e colocar na gôndola, mas que sirva dentro de ilhas, tirando uma parte da caixa que expõe o produto. Legal. Então, esse é um exemplo de, beleza, o valor para ele era expor o produto dele com uma caixa display. Só que ele não tinha, e nem precisa ter. Esse é o nosso papel. Sim. De apresentar a solução necessária para entregar esse valor para ele.
Legal. Então esse foi um ponto muito chave, um exemplo recente agora do que é importante para ti, que nós vamos te ajudar nisso. Sim, é legal que usar a caixa agora, até eu anotei, tu vai falando, vou anotando aqui para mim, caixa como marketing de guerrilha, né? Legal. Porque querendo ou não, o marketing de guerrilha tem muito disso, né? De pegar produtos, transformar o PDV numa guerra, às vezes guerra contra concorrente, e faz aquelas pegadinhas um com o outro e tudo mais, e começar a utilizar. Muito bom, cara, muito bom. E até para nós que trabalhamos numa área de expansão dentro das indústrias, usar isso, começar a ter esse olhar mais como um dos pilares, né, de estratégia dentro da empresa. Sem dúvida. Eu nunca tinha pensado nisso, muito bom. Bacana. Muito bom. E a parte de ESG? Imagino que vocês devem ser... Nosso negócio por natureza corre na veia. Quando fala. Sim. O que a gente faz, né? O que a Quali faz? Não é só produzir caixa. Sim. De novo, a gente tem 2 fábricas. Mas em resumo, o que a gente faz é pegar 3.000 toneladas de lixo. De papel já utilizado, de caixas que são descartadas. Onde que vocês coletam esses materiais? Desculpa, só pra gente seguir a... Região. Hoje, a gente ainda não tem o trabalho de coleta lá na ponta. Então, a gente ainda não tem a parceria lá com o supermercado, com a indústria que pega essa caixa e descarta. Então, a gente tem um parceiro de negócio que faz essa coleta, que unitiza, né, que traz para fardos e entrega para nós. Então, até um dos objetivos futuros é essa verticalização completa. Então, a gente recebe esse lixo, 3.000 toneladas no mês, processa ele em nossa fábrica de papel, lixo novo, fica no interior de Santa Catarina, 130 quilômetros daqui. Então é um processo muito robusto, muito bonito, que literalmente o Mário, né, o fundador, ele fala que entra lixo e sai luxo, que é um produto novo, um negócio que vai ser usado aí para diversos fins, não só caixas, né, mas para diversos fins. Então a gente tira essas 3.000 toneladas, transforma isso num papel novo. A maior parte vem para a nossa unidade de embalagem, parte a gente entrega para outras fábricas no mercado também. Então, falando de sustentabilidade, nosso negócio na veia contribui muito com isso. Então, é pilar, de novo, né? Nosso negócio é isso. Então, como que a gente traz também outros pilares da SG para dentro do negócio? Então, olhares aí para o futuro, a gente está cada vez mais conectado com esse propósito que a gente já tem, com outras práticas dentro do movimento. Muito bom. Essa coleta que tu fala da verticalização, mas a verticalização, por um lado, ela torna mais complexa a gestão, né? Sem dúvida. Mas essa é uma briga que eu acredito que... Vale a pena. Eu vou querer brigar, no sentido, nós vamos querer. Por quê? Desculpa. Não pode falar, não. Infelizmente, hoje, quando a gente fala desse intermeio, a gente tem algumas dificuldades de tratativa. Né? Então, infelizmente, quem é mais prejudicado nessa história toda é o catador. Então, as pessoas que a gente vê na rua pegando esse material. Então, essa parte mais frágil da população é que é mais prensada, é que é mais apertada no que diz respeito a quanto ganha. O pessoal vai tirar o suco dali. Exatamente. Porque a indústria aperta muito o intermeio, ali, o intermediário, e esse cara aperta lá a ponta. Então, como que a gente, não no sentido que esse intermediário não vai mais existir, ele vai, em parte do nosso negócio, mas como que a gente se conecta com aquela ponta que é tão frágil e que a gente tem um papel, que a gente pode contribuir, a gente tem uma indústria que vai usar isso. Então, como que a gente dá uma condição melhor? Vai ter um custo para isso, vai ter um processo para isso, até preciso de ajuda, né? Uma pessoa aí que entenda um pouquinho desse negócio, como que a gente chega nessas pontas. Então, até tentando fazer conexões com algumas pessoas que já têm, por exemplo, conexão com cooperativas, com centros de reciclagem, para que a gente se aproxime e faça um projeto interessante, olhando os próximos anos, de trazer um pouco mais de condição básica para essas pessoas. E, claro, vai ter vantagens para as pessoas, vai ter vantagem para o negócio, então é uma relação justa, uma relação que há um ganha-ganha para as partes. Então, essa é uma das ideias. De novo, é uma briga que não vai ser fácil, como trouxe, tem uma complexidade nisso, mas eu acredito muito que haverá ganhos muito maiores do que o ônus disso, né, que é um pouquinho mais de suor, um pouquinho mais de dor de cabeça. Sim, acho que muito bom. Eu nunca tinha pensado nessa... E, na verdade, a gente sabe que o mercado ele sempre foi muito assim, né? Aperta daqui para cá e daqui para cá aperta também. E quem mais sofre é a ponta, né? Exatamente. No mercado tradicional de papel, vai virar lá a celulose. Sim. Que vem da árvore, então vai apertar lá. Só que no nosso meio, claro, parte vem da indústria, parte vem do supermercado, do comércio, mas uma parte relevante vem do serviço de coleta de rua. Então acaba pressionando esse cara.
E esse cara vai pressionar quem? Ele já tem uma condição social, uma condição de vida muito apertada. Sim. O preço que um cara recebe é injusto, assim, é desumano que ganha por cada quilo. Então, como que vai pressionar um cara desse? É muito difícil. Só que acaba entra no bolo das pressões aí da cadeia. Sim. E realmente entra nessa questão do que é o... eu acho muito bonito essa bandeira, né, de olhar para isso e como fazer com que não sejam... Porque eles estão trabalhando, né? Sim. É um trabalho assim, que é o trabalho que pode mudar muito o curso de muitas coisas ruins que vem acontecendo, principalmente em quesito natureza, né? Mas como fazer com que essa pessoa que faz o trabalho mais difícil, e não difícil existe toda a complexidade da indústria, do intermediário e tudo mais, mas tá lá no catando, né? No dia a dia, fazer com que ele passe não a sobreviver daquilo ali, passe a viver daquilo ali. Né? Há momentos, por exemplo, de extrema pressão, que ele simplesmente não cata. Não faz mais sentido para ele. E começa a ter uma oferta menor desse produto e gera inflação interna dentro do segmento. Então, como que a gente traz, pelo menos durante todo o ano, uma condição básica? Uma certa estabilidade. A gente consegue fazer isso. É possível. A gente tem um carinho, um zelo, e aí vem nessa frente social que é extremamente relevante e, de novo, traz benefícios também para a indústria, traz benefícios para a Poly como companhia. Sem dúvida nenhuma, é uma relação ganha-ganha. Muito importante. Com quem seria a principal briga nessa... Eu digo que assim, afinar muito bem o discurso com o intermediário. Com aquele cara que hoje é o nosso fornecedor, que ele tem uma certa participação nesses mercados. Então, é uma conversa de jogo aberto, transparência. De que a gente vai porque a gente tem um propósito maior, não é simplesmente... A Poly, por si só, ela vai ter um ganho de produção muito grande, que por consequência vai necessitar mais de material. Então, não vou tirar volume de ti. A gente vai crescer o nosso volume, então deixa eu ajudar aqui essa frente. Então, esse é um principal desafio, assim, de afinar o discurso com muita transparência, com muita honestidade, com seriedade, com relação à briga aí que a gente quer ter nesse âmbito. E existe uma porcentagem do que é reciclado que vocês têm que usar? Hoje a nossa fábrica tem um selo chamado FSC, um selo originário da Europa, que garante toda a cadeia de suprimentos, toda a cadeia de insumos, que não vem de origem de trabalho escravo, de trabalho infantil, de utilização de recursos naturais não apropriados. Então, é uma instituição que rege muito tudo que vem da madeira, da celulose, papel. Então, ela abrange uma cadeia muito grande de suprimentos. E nós temos um selo, FSC, que tem vários, mas o nosso é o 100% reciclado. Hoje, a nossa fábrica de papel, 100% do que nós utilizamos como matéria-prima são aparas, é lixo. A gente não utiliza nenhum tipo de insumo virgem, né? A gente não usa celulose, não usa nenhum tipo de material. A gente usa 100% de reciclado. Legal. E tem gravou aqui conosco também. Quem sabe vai estar dia 26 aqui, né? A gente tem um evento esse mês de novo. Legal. E é o diretor também da Rovtex. Bacana. Não sei se conhece eles. Que de Jaraguá? Na verdade, eles são do Luizal, eles têm algumas unidades, né? Sim. Eles são apaixonados pela verticalização. Legal. Eu já vi gente verticalizada, mas eles estão de parabéns na verticalização. Faz até o parafuso da máquina? Tipo isso, assim, mas é incrível. É uma empresa que está arrumando 2 bi, né? Legal. Então, e o Edmar, ele verticaliza. Bacana. Tanto que eles chegaram a um ponto ali que tinha uma discussão que eles verticalizaram até a produção dos softwares internos. E eu falei, pô, daí é mais, né? Ele, não, realmente, daí a gente deu o passo para trás. E eu falei, pô, daí... Fábrica de software de casa. Então, que eles tinham necessidades muito específicas por conta da verticalização. Né? Porque eram muitas unidades... Essa operação. Exatamente, muitas unidades de controle e a complexidade da gestão aumentava muito, né? Mas faziam com que eles tivessem controle sobre toda essa cadeia. Né? E eles é um bom exemplo de verticalização que pode ser usado, que eles pegam desde o algodão na ponta, né, até a saída, até a ter as lojas físicas que revendem todos os produtos. Legal demais, cara. Eles têm toda essa estrutura dessa cadeia, que eu acho que é bem interessante até a conexão para vocês trocarem algumas experiências. E seguindo ali na parte de sustentabilidade, o que tu vê de projeção futura para o setor? Porque cada vez se vê mais falando
um colapso, né, das questões da... A gente vê as pessoas apertando muito a indústria por inovação dentro disso daí. Você chegar, o que tu vê para esse mercado futuro de vocês, né? E outra questão é, vocês têm algum setor interno que tem olhos para inovação, futuro, exclusivamente para isso? Bacana. Falando um pouquinho de mercado e como a gente se conecta com isso. O mercado de papel em si, cada vez mais ele vem crescendo, né? As taxas de crescimento ele vem sendo significativas nos últimos anos. Isso em virtude, claro, crescimento econômico do país, mas também da utilização desse papel substituindo outros materiais. Então o papel, mesmo que seja de fonte virgem, ele é de fonte renovável, ou seja, as plantações de eucalipto e pinos, né, que são as madeiras como base para celulose, por consequência papel, são áreas que são essas áreas, pega a árvore, planta de novo, então é uma fonte renovável. Diferente de outros, como extração de petróleo, enfim, artefatos de plástico, por exemplo, é uma das coisas que mais vem sendo substituídas pelo uso de papel. Então, é um mercado que por si só ele vai crescer. Quando a gente fala ainda do reciclado, o que a gente tinha até então é um certo preconceito do reciclado frente ao papel virgem, papel craft, papel branco. Por quê? O reciclado é de menor qualidade. Porém, a evolução de engenharia, de recursos técnicos dentro de plantas, acabam que a gente consegue entregar uma resistência muito semelhante. Em alguns momentos até superior com os fabricantes. Então, cada vez mais, o olhar para o reciclado, que tinham, né, antes um certo preconceito, cada vez mais caindo por terra. Algumas empresas até optando mesmo, né, porque querendo acaba se tornando um material às vezes mais em conta, um custo-benefício melhor, então acaba utilizando esse material frente a craft, produtos verdes que vinham se utilizando até então. Então, sem dúvida, o olhar para o futuro é cada vez mais a substituição de produtos de outras fontes por produtos de papel, isso é notório, e o apelo por sustentabilidade. Então, empresas com políticas adequadas de insumos, tratamento de resíduos, coisas que são extremamente importantes. Papel entra na máquina de papel com 98,5% de água. Então, há um ciclo de água muito intenso dentro de uma fábrica. Então, como cada vez mais a gente tem zelo por isso, para não ter um destino incorreto. Então, o tratamento, o olhar de circuitos, então, um olhar muito atento a isso, que é um elemento muito importante da produção de papel. Então, essas práticas de um olhar sustentável dentro das operações é crucial. Olhando hoje dentro da Colei, nós ainda não temos uma área focada, dedicada 100% a esse olhar. Nós temos, sim, áreas de engenharia, junto com estratégia, para que nós tenhamos cada vez mais o que daqui a pouquinho a gente vai precisar estar entregando, que a gente ainda não está. Quais são os principais projetos frente a sermos mais sustentáveis que a gente pode ter? Então, é um olhar integralizado, vamos dizer assim, né, em conjunto, todo o corpo tático e estratégico. Não tem uma área, não tem um setor dedicado a isso ainda. Legal, muito bom. E deixa eu achar aqui, eu tinha anotado uma pergunta específica. O que tu vê de maior desafio? Acho que a gente já falou um pouco sobre essa questão de sustentabilidade e tudo mais, mas o que tu vê de maior desafio para entregar uma vantagem competitiva no teu setor? Porque, querendo ou não, tu deve brigar, obviamente, sempre vai existir concorrentes com preço baixo que incomodam muito. Sim. Né, que infelizmente o ciclo que a gente vê que acontece temos um produto X que tu já explicou de toda a qualidade, engenharia. Sim. E tudo mais, vocês focam nas resistências da caixa e essas, enfim, e tem aquele outro produto, mas muitas vezes a gente perde uma entrada em um mercado porque o cliente quer dar o benefício para aquele outro produto que... Sim. Né? Então, o que tu vê mais de maior dificuldade na vantagem competitiva de vocês hoje, assim? Seria um desafio, né? O negócio, como trouxe, é um negócio de alta competitividade. É uma competição perfeita no nosso segmento. Então, há uma oferta dentro do Brasil muito grande desse material. Então, o nível de competitividade é muito alto. Primeiro, quando a gente fala de um mercado como esse, é um mercado de altíssima eficiência operacional. Então, quem erra menos, quem faz mais com menos, sem dúvida já sai na frente com relação
a entregar produtos com um custo menor, de forma mais assertiva, para gerar o quê? Um dos pilares cruciais do nosso segmento, que é a confiança. Confiança de fornecimento frente à resistência, às interfaces técnicos e entrega. As entregas acontecerem quando realmente está planejado. Então, quando a gente fala, por exemplo, em indicador de OTIF, é ponto-chave do nosso negócio. Chave. Isso gera muita confiança. Confiança, de novo, é um pilar essencial. E aí vem esses serviços, como eu te comentei, de engenharia, de estar próximo, de acesso à informação. Claro, estimula a confiança, mas a empresa que te fornece acesso à informação, já tem um olhar para ela, uma empresa que realmente é organizada, ela realmente tem controles, ela realmente sabe o que está acontecendo, então vai me garantir lá na frente alguma demanda, algo que eu precise. Então gera proximidade. Então a confiança, de novo, ponto fundamental do nosso negócio. E por estarmos no mercado de altíssima competitividade, a eficiência operacional é inegociável. Cada vez mais a gente não errar. E sem dúvida o fazer o mesmo ou mais com menos é crucial. Então como que a gente acha meios de tirar aqueles pontos que a gente sabe que tem, né, de desperdícios, de percas internas, para conseguir cada vez mais garantir nível de serviço, garantir nível de custo, para que a gente consiga entregar valor para o nosso cliente. Diferenciação, de novo, serviço de engenharia é crucial, proximidade com o cliente é crucial. Essas alternativas para o que é valor para ele, cada vez mais tirando um pouquinho de falar do que é nossa fábrica lá, nossa fábrica é bonita, a gente faz muito bem, não, tanto faz isso aqui. Sim. Mas o que é importante para ti? O que é realmente a tua jornada? Sim. O que realmente é importante para o teu cliente? Tipo o marketing 4.0, né? Ele não precisa saber que a gente pode ter uma fábrica de papel. Cara, é importante, claro, para dar confiança. É uma fábrica que é verticalizada, então tem confiança de fornecimento, bacana. Uma porta de entrada. Mas é isso. Tá ciente. Não é isso que vai fazer ele comprar e continuar comprando. E ainda mais que é um produto que é difícil gerar valor competitivo, porque querendo ou não é visto no mercado como commodity. Sim, sem dúvida. Então é nesses pontos, como eu comentei agora, desse cliente que a gente foi lá, visitou e achou uma oportunidade de resolver algo para ele, que ele ia ter ou um custo muito alto ou um insucesso no projeto. A gente entregando uma engenharia diferenciada. Significa que não vai chegar um concorrente lá e vai entregar exatamente a mesma coisa porque ele vai ver o nosso projeto e vai copiar? Provavelmente vai acontecer isso. Só quem partiu na frente. Quem se dispôs a desenvolver isso para ele? Quem mostrou isso? Sim. Então, querendo ou não, isso gera um vínculo com as pessoas que são responsáveis. Então, o CPF por trás, isso é um dos pontos cruciais, assim. E aí, transformando o desafio numa oportunidade, como que cada vez mais a gente cria relacionamento contigo. Não só CNPJ, mas entre os CPFs, como que a gente gera proximidade, gera vínculo, gera personificação da coisa. A gente sai daquela conversa fria de negócio. Peraí, entender o que é importante para ti, como que eu posso te ajudar no dia a dia, quando tu tiver uma pressão a mais aí dentro, como que a gente te ajuda a sair dessa, como que a gente te ajuda entregando valor, a entregar um resultado bacana do teu time e por consequência da companhia. Então cada vez mais trazer essa proximidade de relacionamento, tirando um pouquinho a frieza, às vezes, dos negócios e gerando vínculo com pessoas. Da oportunidade para o ano que vem. Essa da vantagem logística para vocês deve ser algo complicado. Ela impossibilita vocês de chegar em alguns mercados? Hoje, o mercado de embalagem ele é um mercado muito regional. Por isso que a gente vê, por exemplo, líder de mercado tem uma fábrica de embalagem em diversos pontos para poder distribuir. Da mesma forma, né? Hoje, nós estamos localizados em Joinville. Então, o nosso raio de atuação vai ser Santa Catarina, mais regiões próximas aqui, região litorânea, região do Paraná, Grande Curitiba, alguns outros pontos. Mas é isso, a gente não dá tiros muito longos. Dificilmente a gente vai atender mercados lá no Sudeste, Rio de Janeiro, não, provavelmente vão ser mercados próximos. O papel, ele já vai um pouquinho mais longe. Então, hoje o principal mercado, por exemplo, Rio Grande do Sul. Ele já vai um pouquinho mais longe. São Paulo, uma perna também, Paraná. Então ele já consegue ter uma distribuição melhor. Embalagem, pelo valor agregado que ela tem, o quanto que o peso do custo logístico tem dentro dela, ela acaba ficando mais regional. Entendi. E até a qualidade de serviço. Sim, embalagem, cada vez mais prazos reduzidos, cada vez mais sistemáticas de estoque dentro de casa para atender cliente com demandas mais rápidas. Então isso, cada vez mais o mercado pedindo para isso, a gente precisa estar perto. Não tem como estar 2 dias de distância, 3 dias de distância para entregar um serviço de excelência. Então realmente estar próximo dos nossos clientes já parte a gente assim um pouquinho na frente de players que estão
pouquinho desposicionados. Eu acho interessante a questão de colocar o cliente no centro, porque muitas das vezes nas discussões das estratégias das empresas é sempre o produto no centro, e a indústria é muito clássico isso, né? O produto no centro e depois a distribuição ao redor. E isso não é fácil, porque isso é cultural. Não, sim, isso tem que estar enraizado no sangue da companhia. Ainda é muito disso. Então, como é um processo de transformação, né? Pô, esse ano a gente batendo muito nessa tecla, cliente no centro, cliente. Como que a gente passa a tomar as nossas decisões pensando no que é importante para o cara, para o nosso cliente. E é difícil, não é fácil mesmo. É intenso. Todos os dias, trazendo as reflexões, tomando as decisões, estando na posição, o que toma de decisão vai refletir no que a tua equipe vai tomar como decisão depois no dia a dia. Então, as minhas decisões têm que estar muito alinhadas com isso. Eu não posso priorizar outra coisa, porque senão eu vou falar A e fazer B. Esquece. Sim. Qualquer elemento de cultura deve ser dessa forma. E esse de cliente no centro, principalmente porque exige um processo de mudança dentro da companhia, sem dúvida é bater muito na tecla e mostrar por meio de ações que realmente a gente está colocando o cliente no centro. Sim, a gente fez um exercício das reuniões. Às vezes eu faço uma reunião que eu vejo que a reunião está um pouco mais tensa, porque eu defendo a ideia de melhorar muito o produto. Só que, obviamente, aí existe um equilíbrio, né? A gente pode ir até um determinado ponto, porque senão o mercado também é regulado por uma oferta. Então não posso chegar e ultrapassar isso e daqui a pouco eu estou cobrando tantos mil e o cliente está cobrando 50 vezes menos. Sim. O concorrente. Aí fica muito difícil tomar decisão em cima do meu produto. Bom, o que eu faço? Tá numa discussão de agora a gente está vendo muito 2025, o que a gente vai fazer de produto, estratégia e tudo mais. E a gente tá numa discussão e falou, não, isso... Eu falei, gente, vamos parar toda a reunião. Eu vou fazer o seguinte, eu peguei uma cadeira, eu botei a cadeira na ponta e eu falei, o cliente tá aqui. Eu falei, o cliente tá aqui, na cadeira. Agora nós vamos continuar a reunião. Eu falei, isso daí vocês falariam pro cliente? Será que ele gostaria? Como seria a reação dele lá? Legal. Vocês teriam vergonha de falar isso? Como que seria? Eu falei, então, acho que toda reunião vocês vão ter que ter essa mesma sensação de que tem alguém ouvindo nós aqui. E por isso, do Corajosamente Ético, tipo, todas essas coisas a gente vem aprendendo, obviamente, ao longo do tempo, trabalhar com isso, que não é fácil, né? Mas de colocar o cliente ali e falar, não, peraí, antes de a gente falar de qualquer coisa, vamos colocar o cliente aqui e vamos começar a discutir tudo sobre ele. Dor, medo, não sei o que. Teve uma indústria que a gente chegou num... Eu vou te dar um exemplo, que não é o caso, mas com a mesma correlação, né? Vocês vendem papel, por exemplo. E o que a gente montou de estratégia para esse público aqui era ajudar eles a trabalhar os times comerciais deles. Daí o pessoal falou, mas como assim? Não tem nada a ver com o nosso produto, a gente vende papel, time comercial. Eu falei, vocês estão ajudando o cara a vender mais, distribuir mais, gerando vínculo psicológico com ele, gerando diversas outras coisas. E, em consequência, as portas de entrada para vocês distribuírem os produtos de vocês ali. Teve muita resistência no início. E depois a gente começou a notar, principalmente na eficiência do ticket médio. Legal. Então, é realmente pegar... Obviamente, esse foi um exemplo bem radical, mas pegar e colocar o cliente no centro e falar assim, qual que é a dor dele? E uma observação, não só qual que é a dor dele em cima do nosso produto, qual que é a dor dele na empresa dele, para nós que vendemos o B2B, vocês também. Então, acho que esse é um exercício muito importante para o desenvolvimento do produto também, né? Não, sem dúvida. Da qualidade. Cultura organizacional. Vocês, imagino, devem ter pessoas que trabalham há muito tempo na empresa. Muito choque. Isso é um ponto muito importante. Por exemplo, cultura. O termo cultura, Sim. Que nada mais é que comportamento, hábitos, Sim. o que realmente é feito no dia a dia, as tomadas de decisão, é como ela é. Sim. E ela existe, independente de eu falar sobre isso ou não. Sim. Até início desse ano, a gente nem sabia o que era o termo cultura. Em nenhum momento se trazia esse tema dentro da companhia. E aí, como que a gente traz intencionalidade para o que a gente realmente quer? Então, a gente está nesse momento.
Cultura não adianta, assim, hoje a gente tem lá os valores, as condutas, coisas, os pilares que são a nossa cultura que a gente vem trazendo para o negócio. Mas claro que isso aqui provavelmente não vai ser 100% igual daqui a pouquinho. É uma coisa que vai se adaptando. Mas como nesse processo de adaptação a gente acerta os ritos, os rituais, as rotinas para levar a companhia para uma certa igualdade, não adianta. Eu estava comentando contigo, não adianta ter uma cultura e uma subcultura. Sim. É a receita do fracasso, é a cara da cagada. Sim. Essa é a verdade. Então, a gente está nesse momento de trazer a turma para o mesmo olhar. Mas ontem foi uma reflexão muito bacana. Ontem eu estive na fábrica de papel e foi a apresentação mensal, a gente tem a reunião mensal de indicadores, e olhando para o mês passado, e a gente vem de janeiro desse ano, numa onda de crescimento muito bacana, e essa foi uma primeira reunião muito positiva no que diz respeito a indicadores, a resultados. Então, um processo assim de transformação intenso, rápido, mas que levamos esses 10 meses aí para respirar, ficar um pouco mais com a bola no chão. E aí a reflexão, o que mudou de início para agora? Caiu o dinheiro do céu? Mudou a estratégia? O que foi? É engraçado isso, né? Nada mais, nada menos. Aí tava, no fundo da minha fala, tava o quê? A cultura como estratégia. Sim. Não adianta. O que mudou foi o comportamento de cada um que estava dentro daquela sala. Sim. E por consequência de suas equipes. Para olhar, para agir, para conhecer coisas que até então não estavam sendo vistas. Uma cultura que, peraí, vamos começar a ter um olhar realmente para isso. Vamos começar realmente a exercitar pontos aqui das nossas condutas. E isso, sem dúvida, foi o principal e único elemento que realmente fez o jogo virar no que diz respeito a resultado. Então a gente está nesse momento de aprender como disseminar isso e como trazer. Mas sem dúvida, é por meio dos ritos, rituais, rotinas. Exemplo, não adianta. Eu, gestores, nós temos que estar à frente dessa luta, à frente disciplinadamente, todos os dias, à risca, com manual, sem dúvida, é ponto elemental, assim, é base. Sem isso, esquece. Pode ser mais bonito, pode ser muito bacana, pode ser o Davison lá falando, mas se não tiver cada gestor, cada líder também na mesma pegada, na mesma tocada, essa é uma briga muito forte, sim, todos os dias falando sobre isso, não adianta, não vai chegar a nível operacional, não vai chegar em toda a turma. Então a gente precisa cada vez mais disseminar isso por meio do exemplo, por meio das atitudes, por meio realmente do que é a cultura, que são os comportamentos, que são as decisões, que é o jeito de fazer as coisas. Então a gente está nesse momento de aprendizado. Legal, e que engraçado, porque se a gente para discutir como diretor, com um pouco menos de experiência, digamos, a gente olha, a gente não tem experiência no desenvolvimento de cultura ainda. E alguém chega para nós, pensa assim, vamos olhar daqui 5 anos no passado. Alguém chega para ti e fala assim, tu não sabe nada do que tu sabe hoje. Certo. E fala assim, sabe aqueles bate-papo do dia a dia, aquela energia, os rituais e tudo mais, isso vai fazer tu aumentar o faturamento. Eu, Eduardo, olharia pra pessoa e falaria assim, não me enche o saco, cara. Deixa eu vender, eu vou vender. Sim. Né? E hoje eu vejo que é o principal piloto de mudança da empresa. Com certeza. Né? E só que é muito difícil tocar isso enquanto hoje que o resultado existe, tanto para nós e eu vejo que para vocês também, é muito mais fácil a gente ter o brilho no olho e o tocar nisso, né? Mas quando está sendo construído, é muita dúvida na cabeça. Será que vai dar certo? Será que esses rituais fazem diferença? Tanto que a indústria em si, o maior dos maiores desafios que a gente tem dentro da indústria é planejar e garantir que o planejamento seja operado ao longo do tempo. Com certeza. Por quê? Por causa de não ter rituais. Né? E esses rituais vão ajudar em diversas outras coisas, que é aproximação, cultura, o planejamento faz isso aqui que é super normal, a gente consegue fazer isso aqui de volta e colocar em linha, né? Mas não sei se tu consegue ver isso, mas se a gente não tiver, hoje a gente tem o resultado disso, mas enquanto a gente não tem o resultado, pelo menos para mim, sempre eu tinha vinha pequenas dúvidas na minha cabeça, assim, será que é o caminho? Tô todo dia fazendo a mesma coisa, que é cansativo o ritual, né? Claro, exige uma energia muito grande.
né? Todo dia falando a mesma coisa. E às vezes tu chega no ritual, e eu falo isso até nos treinamentos, eu falo, gente, ritual tem dia que é chato mesmo. Ritual é compromisso. Sim. Né? Tem dia que o pessoal não vai falar nada. Vai ficar todo mundo mudo olhando pra ti. Aquele one-on-one que não desenvolve, E o teu papel como líder é conseguir... exatamente. Sim. Fazer com que isso aconteça. Exatamente. Fazer com que aquele papo comece devagarinho. Sim. Daí a pessoa vai se soltando. Porque assim, reunião também. Então, reunião, a gente fazia reunião todo mundo igual umas múmias, quieto no início. Todo mundo... Eu falei, gente, vocês estão vivos? Vamos falar, vamos... E aí? E tu nota que daí eles vão... É igual o carro a álcool no inverno, né? Carro velho a álcool no inverno. Vai pegando o tranco, assim, né? E aí vai... Entende? Então, eu vejo, cara, minha visão sempre... Quando a gente falava de cultura, que é muito difícil apostar porque a gente não via. Entende? Não sei qual a tua percepção também sobre isso, né? Interessante isso, né? Quando a gente fala de algo que a gente não faz, entrega certo resultado, agora a gente tem que passar a fazer porque realmente pode gerar dúvida. Mas não sei, assim, gosto muito de aprender com quem trilhou, então, mesmo sendo novo, uma única certeza, tem muita coisa para aprender. Quais são as pessoas que já estão mais ou menos, né, trilharam o caminho? O que eles estão fazendo? E é meio que universal. A galera fala muito sobre isso, né? Às vezes de um jeito, de outro, mas na essência o quê? Os comportamentos, os ritos rituais. Então isso é uma coisa que para mim parece que é como se fosse uma verdade assumida, assim. Eu não tenho dúvida de que esse é o caminho. Sim. Não significa que é fácil, que não é um desafio transmitir isso para a equipe e fazer com que a coisa aconteça nos outros níveis da organização. Esse é o principal desafio. Com relação à dúvida, eu não tenho dúvida. Eu tenho certeza absoluta que a gente precisa disso. Não tem outro caminho a não ser esse para a gente garantir o atingimento dos objetivos, do planejamento, né, da estratégia da companhia. Então, sem dúvida, a cultura é o meio que vai levar a gente para isso. O desafio é levar a turma para que, é importante, galera, vamos lá, a disciplina. É até um dos pensamentos, refletindo essa semana com os gestores, foi, provavelmente a gente vai ter que trazer, de alguma forma, a disciplina para dentro da nossa cultura, de alguma forma. Por quê? Aquele negócio de exército mesmo, a execução, não negociar que o que foi proposto, o que deve ser feito, vai ser feito e a gente vai estar ali para fazer. Então, como que a gente traz isso para a cultura? Porque eu sinto que isso vai ser um fator muito crucial até para a virada. Bater muito nessa tecla que, por consequência, os outros vão acontecer. Então, essa foi uma reflexão, assim, como que a gente traz disciplina para dentro da nossa cultura, para dentro das nossas atitudes, dos nossos hábitos, do discurso, da fala do exemplo, para que isso seja um meio para que a gente atinja os outros elementos também. Sim. Os rituais, as rotinas, né? Ponto crucial. Mas dúvida, assim, não tem. Pelo contrário, tenho plena certeza de que somente ela vai garantir. Não tem outro caminho a não ser por meio dela. Para a gente garantir a estratégia. Perfeito. Eu sou uma pessoa muito aberta com o que eu sinto, que eu passei dificuldade em empresa e tudo mais. E ritual, rotina, é o mais difícil. Disparado, assim. Fazer com que as pessoas façam o que tem que ser feito. Tanto que eu comecei a cobrar isso não tem muito tempo. Sim. De entender que, gente, eu estou na estrutura estratégica da empresa. O tático é uma linha extremamente importante da empresa. Porque vocês vão garantir que aquilo seja executado. Só que vocês só garantem que aquilo seja executado se vocês fizerem os rituais. E que rituais são esses? O one-on-one, reunião de abertura de semana, reunião de core de semana. Daily, blá, blá, blá. Seja qual for dentro da sua estrutura. Exatamente. E vocês só vão conseguir. E a cultura, como a gente vai disseminar? Isso, exatamente assim. Momentos. Exatamente assim. Dia a dia. Cuidando, como a gente fez na época, a gente fez o quê? A gente definiu pilares. Entende? Porque a gente não tinha ainda um trabalho olhando para isso como cultura. E a gente fez o que? A gente pegou, definiu pilares da empresa, por exemplo, corajosamente éticos, Legal. não temos braço curto, a gente foi
determinando algumas coisas ali dentro da empresa. E aí a gente falou, legal, a única diferença que a gente foi fazer agora, dentro dos rituais, é que todo ritual, as ações que a gente fizer, a gente vai meio que contrastar com isso aqui. Um cheque para ver se está alinhado. Tipo isso daí, um checklist que a gente tem que passar. Não precisa no início fazer efetivamente, ter os pilares escritos ali, é uma coisa mais tua, né? E aí eu comecei a exercitar isso, beleza. Vamos tomar a decisão até de um corte, alguma coisa assim. Vamos repassar, foi feito da forma correta? Foi avisado? Até eu comentei com um rapaz que saiu dali agora, ele é um dos que está à frente da unidade de educação da empresa. Eu falei, gente, por exemplo, o corte na empresa não pode ser uma surpresa. A pessoa tem que ser corrigida uma vez, corrigida outra vez, corrigida outra vez. Né? E aí vem o corte. Então, por quê? Porque isso é ética. Isso é corajosamente ético. Sim. A gente tem que corrigir. Que às vezes existe o desalinhamento da comunicação. O que eu acredito é bem diferente do que o G acredita, que é bem diferente do que tu acredita. Então, acho que esse foi para mim assim, o principal mudança que fez com que a gente chegasse rápido aqui também. A gente cresceu, caiu. Foi uma queda bem grande. E caiu justamente porque eu não olhava para isso. E aí eu tentei mexer em canal de venda, mexer nisso, mexer naquilo, não rodava. E nada dava certo, não sei o que. Comecei a falar, peraí, vamos mexer em outra coisa. Comecei a mexer nisso. Ritual, cultura, tudo mais. Estabilizou, como voltou a crescer. Legal demais. É mágica, não sei. É o que é. É o que é, exatamente. É o que é dentro da gestão. Cara, muito bom. O que tu vê, assim, pra gente caminhar pro final, o que tu acha como... Tu é um gestor super jovem, né, cara, e super maduro também pra tua idade. O que tu vê que é essencial na diretoria executiva da empresa, como à frente do negócio? O que seria uma dica aí pro pessoal que ouve? Bacana. Vou falar um pouquinho da realidade, que é o que é até um processo de transição de família para executivo. Uhum. Não adianta. O alinhamento de expectativas deve ser muito fino. Muito, muito fino. Constantemente estar com uma família, com um sócio, com um dono, para entender o que ele busca para o negócio, porque não adianta. Eu posso ter a melhor das intenções, um planejamento na minha cabeça. Se não tiver alinhado com ele, vai dar problema. Uhum. Vai dar problema. Então, o primeiro passo é um alinhamento muito claro de expectativas. E às vezes, eu tenho particularmente, o seu Mário tem 71 anos, então é alemão, sim, fechado, perfil dele. Sim. Gente boníssima, mas perfil fechado. Perfil então, da região, né? Então ele não deixa tão claro, ele não fala tanto. Não, é isso aqui que eu quero. Então, essas perguntas, né, tentar extrair dele o que ele vê para o negócio, isso é crucial. E aí vem o papel do executivo, que é executar. Então, a visão dele para o negócio, quais são as linhas, quais são as fontes que a gente vai, os planos, o planejamento estratégico para garantir essa visão a futuro. Então, o ponto crucial é, primeiro, entender, e depois entender o que vem dele, e após, como que a gente vai fazer isso aqui acontecer. E aí vem, se pudesse falar, tema número 1, é qualquer cultura, quais são os comportamentos que a gente vai trazer para dentro do negócio, que por consequência a gente vai atingir os objetivos ali colocados. Então, sem dúvida, entender e depois criar os meios para, junto ao time, isso é ponto crucial. Sem um alinhamento claro, a expectativa é muito conflito. A gente não consegue ter clareza sobre o que realmente o dono quer da companhia. Então, de novo, falando do momento que eu estou passando até agora, que é justamente extrair dele e finalmente, né, conseguir ter claro, né, o que ele quer para o negócio dele. Uhum. Carrega o nome dele. Então isso para mim é um dos pontos cruciais. Legal. Acho que é muito bom. E realmente essa tradução ela é difícil mesmo, né? Que é tirar da cabeça de uma pessoa que trouxe o negócio de uma forma de gestão totalmente diferente do que
vai ser tocado daqui para frente, sintetizar isso, né? Porque eu vejo o pessoal da gestão fazendo isso comigo aqui, tentando extrair, cara, vamos lá, sim, fala de novo aí, o que tu quer, o que tu imaginou? E aí é um processo de fala, respira, dá um tempo, depois vai de novo, tenta buscar. Cara, eu acho que é isso daí, muito obrigado por ter participado aí desse bate-papo conosco, parabéns pela maturidade de gestão, fiquei realmente impressionado, principalmente 25 anos, né, tá numa posição executiva da empresa, é uma responsabilidade super grande, né, mas tu realmente mostrou que tá ali por mérito, vi que vocês consomem o Vicente Falcone, algumas coisas dele, sim, muito bom, para mim também uma grande referência total, ali, né, em trabalho, em meta, super calmo, solícito na desdobramento, o que é, o que não é, entende? Então, parabéns pela empresa e fica as portas abertas para quando quiser vir gravar outras e também a gente ter a possibilidade de gravar lá na Collie. Com certeza, portas abertas. Então, muito obrigado. E assim, acho que nós encerramos mais um Apocast. Valeu!